Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa tarde de quarta-feira. O pessoal ainda com aquele gosto de cabo de guarda-chuva depois de perder para o Bahia, se afogar, né, na aguaceira lá na chuva, mas também nas muitas invenções do professor Fernando Diniz. E, cara, tem um trecho da entrevista coletiva de ontem que não dá para passar batido. Tenho que comentar aqui e apontar contradições gravíssimas. Vou falar disso daqui a pouco aqui nesse vídeo. Claro que vou falar também de Copa do Brasil, porque o Fluminense já conhece o seu adversário na terceira fase, e falaremos também, tem notícia envolvendo o clássico contra o Vasco, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A partir de agora, vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Seja bem-vindo, e aqui tem protocolo do canal Ilan FC, sabe protocolo do VAR? Pois é, aqui no canal tem um protocolo. Chega largando o like, me dá essa moral aí, me dá essa força, se inscreve, já passamos de 26 mil inscritos em menos de 2 meses, muito obrigado a todo mundo que está inscrito. Então, galera, like, inscrição, é tudo de graça e você me ajuda aqui no meu trabalho. Vamos lá que tem muita notícia sem enrolação. Olha, vou começar falando de Campeonato Brasileiro. Sábado tem Fluminense e Vasco, 13 clássicos sem vencer. 13! Alô, Diniz? 13 clássicos sem vencer. Você que não se importa muito com o resultado, né? Mas esse resultado aí, será que te interessa? Porque para o torcedor eu acho que interessa. São 13 clássicos sem vencer. Tomara que o Fluminense saia dessa fila aí no sábado. Mas tem notícia aí no Netflu, olha aí, ó. Fluminense e Vasco não chegam em consenso sobre torcida mista no Maracanã. Pois é, galera, aquele duelo que já vem de longe em relação ao lado da arquibancada. Fluminense e Vasco se enfrentam no próximo sábado, o confronto vai ser no Maracanã e por isso as diretorias tentaram chegar a um acordo para que ocorresse torcida mista, né? Em vez de ser 90-10, Fluminense é mandante, a princípio seria 90-10, como será realmente. Contudo, ó, ambos os clubes não alcançaram consenso. O Tricolor foi quem propôs a divisão, 50-50, porém com a condição da sua torcida ficar no setor sul, que hoje é o local da torcida do Fluminense, né? O Fluminense é dono do Maracanã, pelo menos arrendatário do Maracanã no momento. Entretanto, o pedido voltou com uma proposta do Cruz Maltino para que cada um ficasse no local em seu mando. Ou seja, o Vasco jogaria, né? Ou ficaria com a sua torcida no setor norte agora, mas no jogo da volta no Brasileiro, iria querer ficar também no setor sul, como mandante, quando esse jogo acontecesse. O Flu não aceitou, rejeitou a contraproposta, fazendo com que os dois jogos sejam disputados, então, em 90-10. E, além disso, o Fluminense já notificou o rival que, quando jogar no retorno, se for no Maracanã, o Vasco vai ficar lá no setor norte mesmo, e o Fluminense, mesmo com 10% só dos ingressos, vai ficar no setor sul. Pois é, então, vamos ter Maracanã 90-10, vamos ver se o torcedor do Fluminense vai comparecer, eu acho que não está tão animado assim, mas 90-10 em disponibilidade de ingressos para esse jogo de sábado, Fluminense, sua torcida, no setor sul. Galera, vamos falar então agora sobre Copa do Brasil, porque saiu o sorteio agora há pouco na CBF e 16 confrontos definidos, vou botar na tela, mas o Fluminense vai pegar o Sampaio Corrêa do Maranhão. Sampaio Corrêa, que nesse momento está jogando a final do Campeonato Maranhense contra o Maranhão, contra o time do Maranhão. Houve um empate no primeiro jogo, esse jogo foi inclusive ontem. Vou botar na tela para vocês então todos os 16 confrontos, incluindo os confrontos dos outros times cariocas envolvidos na competição, né, com os respectivos mandos de campo. Olha aí, ó. Operário e Grêmio, né? Todo mundo que está do lado direito, ou seja, o Grêmio nesse primeiro confronto, decide em casa. Então, Operário e Grêmio, vou falar de um por um rapidamente. Acho que ficou bom para o Grêmio, né? Tá ok, né? É um adversário absolutamente acessível e ainda resolve em casa o time gaúcho. Bahia e Criciúma. Bahia, para mim, favorito, né? Bahia, para mim, tem um bom time hoje, está bem dirigido pelo Rogério Ceni, como a gente viu, mesmo decidindo fora de casa contra o Criciúma, favorito. Sampaio Corrêa e Fluminense. Fluminense decide no Maracanã. Jogos dia 1º de maio, provavelmente, serão confirmados pela CBF. 1º de maio lá no Maranhão. A volta vai ser 22 de maio no Maracanã, 2 quartas-feiras. Fluminense tem muita obrigação, né, gente? Sampaio Corrêa é um time que está, na verdade, como eu falei, decidindo o Campeonato Maranhense. Hoje está na Série C, mas o Fluminense, além de ser um time de Série A, é o campeão da América ainda, né? É o campeão da Recopa. Tem muito mais investimento, muito mais elenco, tem obrigação absoluta. E eu acho que já no jogo da ida contra o Sampaio lá, já tem que fazer um placar, já não tem que voltar dependendo de muita coisa
na volta não. Se ganhar lá, já fica muito tranquilo para resolver em casa depois e fazer a sua obrigação no Maracanã. Souza da Paraíba e Red Bull Bragantino. O Bragantino decide em casa, é muito favorito. Goiás e Cuiabá está em um duelo bom, mas eu acho que o Cuiabá hoje é um time mais forte, mais encorpado do que o Goiás. Inclusive está na Série A e o Goiás na B. Botafogo e Vitória. Isso aí encrencado pro Botafogo, hein? E o Vitória decide em casa no Barradão, lá em Salvador. Veja o equilíbrio aí. 2 times da Série A e eu acho que é um confronto equilibrado. O Botafogo não deu sorte no sorteio, assim como o Fortaleza vai complicar a vida do Vasco. O Vasco decide em casa, mas o Fortaleza hoje é um time melhor do que o Vasco. Acho que é bem equilibrado e vejo um ligeiro favoritismo até para o Fortaleza nesse momento. Flamengo e Amazonas. Flamengo não deu azar, né? Deu até uma certa sorte, mas para quem não conhece, o Amazonas é um time que acaba de subir da Série C para a Série B. Vai jogar a segunda divisão esse ano. Técnico é o Adilson Batista. Mas o Flamengo, mesmo decidindo fora, é favorito. Águia de Marabá e São Paulo. O São Paulo é favorito, resolve em casa, né? Acho que é muito favorito nesse confronto. Palmeiras joga contra um time regional, vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, mas é favorito, vai decidir lá em Ribeirão Preto. Ipiranga e Atlético Paranaense. Acho que o Furacão, inclusive, é candidato esse ano ao título brasileiro, já disse aqui, e vai decidir em casa, é muito favorito. Internacional e Juventude é clássico gaúcho, mas o Inter tem obrigação, embora o Juventude tenha sido finalista do Gauchão contra o Grêmio, né? É equilibrado, tá? E o segundo jogo é na Serra Gaúcha, mas o Inter, para mim, ainda assim é favorito. CRB e Ceará, para mim, Ceará passa nisso aí, joga a segunda em casa. América de Natal e Corinthians resolvendo em São Paulo. É um duelinho meio chato, né? Vai ter que se cuidar no jogo de ida, mas o Corinthians é favorito. Atlético Goianiense, para mim, favorito contra o Brusque, resolvendo o jogo em Goiânia. E o Atlético Mineiro pega o Sport. Outro duelo difícil, complicado. Acho ligeiro o favorito do Atlético Mineiro e vai resolver o segundo jogo em Pernambuco. Tá bom, gente? E sobre ainda o duelo do Fluminense, acho que ficou tranquilo. Acho que o Fluminense tem obrigação e deve passar com alguma tranquilidade nessa terceira fase. Tem uma notícia aqui bem curiosa, né? Envolvendo Fluminense e Sampaio Corrêa, que já se enfrentaram numa outra oportunidade. Tá aí na tela para você a notícia. Fluminense e Sampaio Corrêa já se enfrentaram pela Copa do Brasil anteriormente. Relembre, tá aí no Netflu. Olha quem tá na foto aí, reconhece? Pois é, Fernando Diniz, meus amigos, com a camisa 20. Entrevistei ele muito nessa época. Eu estava nesse jogo no Maracanã. O Fluminense venceu o jogo da volta por 5-1. Né? Na ida, tinha perdido, na edição de 2002, tinha perdido por 2-1 lá no Maranhão, 5-1 na volta, com direito a gol do Fernando Diniz. Você viu ali a comemoração dele. Quem era o técnico? Oswaldo de Oliveira. O time do Fluminense, Murilo, Flávio, César, Regis e Paulo César. Marcão, Fabinho, Fernando Diniz e Caio. Magno Alves e Júlio César, meus amigos. 5 gols marcados nesse jogo, 2 do Magno Alves, Magnata, 1 do Júlio César, 1 do Fernando Diniz e outro do Caio. Diniz, saudade, né? Vitória Fluminense. Saudade dessa época, mas isso aí tá ficando meio difícil, tá ficando meio raro da gente ver Vitória Fluminense cada vez mais, não é isso? Vamos falar um minutinho sobre esse assunto agora. Pois é, galera, Fluminense perdeu 2-1 lá na Fonte Nova, em Salvador, e me chamou muita atenção a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Já comentei ela mais rapidamente na minha live de ontem, né? Quem não viu, dá uma olhada depois, né? Tá bombando a live ainda. Mas quero destacar, né, com muita ênfase, uma resposta que ele deu, que numa única resposta ele caiu em contradição, né, e teve uma declaração infeliz, tudo na mesma resposta, caiu em contradição várias vezes. É o Diniz respondendo a uma pergunta do jornalista Gabriel Amaral. Vamos lá. E ele é perguntado, você vai ver o finzinho da pergunta e o que diz o Diniz. Esses jogadores que já estão em campo, pode ter jogadores que vêm do banco. Qual é a lógica das improvisações? É isso que está sendo perguntado. Você pretende fazer? Lógico que é melhorar o time. O time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Quando a gente teve mais jogadores fora de posição, no segundo tempo, foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição, que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Primeiro problema está aí. Vamos lá, vou fazer uma pausa. Depois eu vou falar do jogo do Inter. Vou falar o primeiro problema que eu vejo aí, muito infeliz essa parte da resposta do Diniz. Ele fala que, logicamente, se ele tivesse jogadores da posição que fossem opções melhores do que esses que ele usa improvisados,
ele usaria esses jogadores da posição. Isso é um problema imenso. Ele tinha no banco de reservas Antônio Carlos e Felipe Andrade. Né? Não vou falar nem das outras improvisações, vou falar só dessas aí do banco de reservas que chamam mais atenção. Então ele prefere usar Martinelli, André, 2 jogadores que não são da posição, estamos carecas de saber isso aí, né? De improvisar, quem tiver que improvisar no setor, também nas laterais ele faz muito isso, mas ontem, por exemplo, terminou com Marquinhos na lateral direita e o Guga no banco. Como é que se sente o Guga? Como é que se sente o jogador que é especialista na posição e ele prefere um outro improvisado? E agora ele verbalizou, explicou. Se eu tivesse um da posição que fosse melhor do que essas improvisações, eu usaria o da posição. Ou seja, né? Resumo da obra, conclusão do que ele está dizendo. Felipe Andrade e Antônio Carlos, na cabeça do Diniz, são piores do que improvisar um jogador que não tem nem cacuete para a posição, que é um baixinho como o Martinelli, 1,76 m. Não estou culpando o Martinelli, não. A culpa é de quem bota ele ali. Mas ele prefere usar jogadores improvisados em vez de quem já é especialista. Como é que se sente o Felipe Andrade? Como é que se sente o Antônio Carlos? Só para dar esse exemplo desses 2 aí que jogam na zaga. Hein? Vamos continuar que eu quero comentar o restante dessa resposta dele. Nunca mexo e crio para poder piorar o time. É isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Então, se aquilo lá foi bom, porque ganhou, senão teria sido também, seria um motivo de questionamento. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Se o cara que está criticando hoje tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia a Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa. Bom, vamos lá. Já está tudo dito aí. Quem critica hoje tem que criticar no jogo contra o Inter. E se deu certo naquela vez, você tem que dizer que deu certo agora, ou que pode dar certo. Vamos lá. Primeira coisa, Diniz, não deu certo contra o Internacional. Há vários problemas nessa fala em relação ao jogo contra o Internacional. O primeiro problema de todos é o Diniz estar recorrendo a um jogo de mais de 6 meses atrás. Né? Ele está tendo que se agarrar a um exemplo para se defender de uma derrota atual, da péssima temporada que o Fluminense está fazendo, sem jogar um jogo sequer muito bom na temporada de 2024, nenhum muito bom. Né? O último jogo contra o Bragantino jogou razoavelmente bem, jogou bem, do meio para frente, jogou bem. Mas foi um time absolutamente louco e exposto na defesa. Então não dá para dizer que jogou muito bem. O Fluminense não jogou realmente bem em nenhuma partida dessa temporada. Mas ok. Então o primeiro problema é ele se agarrar num jogo de mais de 6 meses atrás. Isso já revela que ele está com poucos argumentos recentes para poder se defender. Né? Está se defendendo usando Libertadores, tentando tocar no coração dos críticos e do torcedor. Ganhar Libertadores. É isso que ele quer dizer. Lembre-se, ganhar a Recopa e ganhar a Libertadores. Primeiro problema é esse. Segundo, ele está se defendendo com um exemplo muito infeliz, como se tivesse dado certo contra o Internacional. Não deu certo, Diniz. O Fluminense foi inferior em boa parte do jogo no Maracanã contra o Internacional e muito inferior jogando no Beira-Rio. Eu fiz questão de consultar os números desse jogo lá no Beira-Rio. Todo mundo tem a memória do que foi o jogo. O Fluminense dominado quase o tempo todo e nos últimos 10 minutos, com 2 gols, lindos gols, né? Do John Kennedy, do Germancano, conseguiu uma vitória importantíssima, histórica, que está na memória e no coração de todo mundo. Mas temos que ser fiéis aos fatos. O que aconteceu no jogo? O Inter foi muito superior, perdeu 3, 4 gols na cara e deu a chance do Fluminense vencer. Né? E as improvisações, mas elas funcionaram? Não funcionaram porque o time não estava jogando bem, né? O tempo todo. E vou mostrar para vocês o que fez o Diniz naquele jogo, para quem não tem memória, ou eu mesmo não lembrava direito. Olha aqui o scout daquele jogo, da vitória do Fluminense por 2-1. Quais foram as escalações? Primeiro, a estatística. O Inter finalizou mais do dobro do Fluminense, 17-8. 4 no gol, o Fluminense finalizou 3 no gol, 2 ali no finzinho, acabou fazendo, inclusive, os 2 gols. Teve muito mais posse de bola o Fluminense, como é de hábito, né? Mas jogar bem, não jogou bem, não. Tá? E não foi, e foi superior em pouquíssimos minutos da partida. Mas, escalação, teve muito improviso no Fluminense? Não, ele até desfez o 4-2-4 que utilizava, usou um time até mais convencional, Fábio, Guga, todo mundo na sua posição, Nino, Felipe Melo e Marcelo. André, Alexander, que voltava ao time com a saída do John Kennedy, que tinha jogado o jogo de ida, né? Todo mundo aqui, volante no seu lugar, zagueiro no seu lugar, laterais no seu lugar. E aí, ó, André, Alexander, Ganso, Arias, Cano e Keno. Foi esse o time do Fluminense. Ilan, e as substituições? Tem as substituições também. Tá? Entraram Marlon, entrou Martinelli, entrou John Kennedy, entrou Johnny Gonzalez e entrou o Lima. E eu consultei tudo aí. Ele só realmente trocou
atacante por zagueiro no fim, quando precisava segurar resultado. Ele botou o Marlon, tirou o Keno. O resto foram todas mexidas mais ou menos convencionais. Então eu fui lá para consultar isso aí, para não deixar dúvida e para não cometer uma injustiça aí. Então, primeiro ele está se referindo a um jogo em que o Fluminense não jogou bem. Funcionou por quê? Porque ganhou o jogo? Vou falar disso. Segundo, não teve quase nenhuma improvisação. Coisinha ou outra, muito diferente de um time que ontem terminou com 6 atacantes, 3 volantes, nenhum zagueiro, nenhum lateral. Não dá para comparar, simplesmente. Diniz está forçando, esse é o termo. Está forçando. Né? E por último, galera, quero dizer o seguinte, o Diniz não é aquele mesmo cara que tantas vezes em entrevistas diz que, olha, resultado para mim importa muito menos. Eu não sou resultadista, eu penso mais na reconstrução do ser humano, em ajudar os jogadores, em fazer um trabalho interno aqui que seja construtivo para todo mundo, em atuações, né, em ser um treinador criativo, em ter soluções novas. Ok, está tudo certo. Resultado para mim importa menos. Menos quando o resultado lhe convém. Porque ontem o Diniz, usando esse jogo do Internacional, ele está exatamente usando o resultado, apenas o resultado, porque o time não jogou bem contra o Internacional, repito, está usando apenas o resultado daquele jogo, e até a conquista da Libertadores, que foi o resultado amplo ali, macro da história toda, está usando isso para tentar se defender em abril de 2024, né? Na falta de argumentos melhores recentes ou nessa temporada. Então, quando lhe convém, ele usa o resultado. Quando não convém, como era ontem à noite, aí o resultado vale pouco. Até porque se valesse alguma coisa ia ficar meio complicado. Nos últimos 7 jogos o Fluminense ganhou 1. Então está ficando meio complicado. O Diniz, você tem que decidir. Ou o resultado não interessa nunca, ou ele só interessa de vez em quando for útil a você. Eu estou em dúvida como é que funciona a cabeça do Diniz em relação a isso aí. E você, hein? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixa o like e a gente se vê. Valeu.